Mais uma questão da OBMEP 2022, é uma questão de raciocínio lógico. Ela diz assim: Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. O menino pernambucano estava na casa da árvore. Quem estava na casa da árvore? Pedro e Fabiana, Joaquim e Cláudia, Ana e Joaquim, Pedro e Ana, Cláudia e Fabiana. Bom, como toda questão de lógica, o bom é começar pelo começo. Você faz Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana. Essas são as crianças que estavam brincando. E ele diz assim: nessa brincadeira haviam. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês. Havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Ou seja, só 2 crianças dessas aqui estavam. Não tinha 3 nem só uma. Havia exatamente 2 crianças. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu com Fabiana. Então você coloca aqui: Pedro estava junto com Fabiana. E ele diz que Pedro nasceu em São Paulo. São Paulo. E segue. Uma menina se escondeu sozinha. Bom, aqui no anterior ele falou que Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu com Fabiana. Quantas meninas tem? Ana, Cláudia e Fabiana. Só que Fabiana está com Pedro. Então, se uma menina se escondeu sozinha, ela pode ser Ana ou Cláudia. Estão sozinhas. Uma dessas duas pode estar sozinha, porque ele falou que uma menina se escondeu sozinha. Em seguida ele diz: Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Então aqui em cima eu já posso eliminar Ana. Quem estava sozinha era Cláudia. Depois ele diz: Ana não estava sozinha em seu esconderijo. O menino pernambucano estava na casa da árvore. Quantos meninos tem? Temos o Joaquim e o Pedro. Mas o Pedro foi dito que ele nasceu em São Paulo. Pedro que nasceu em São Paulo. Então quem é o menino pernambucano? É o Joaquim. Então quem estava na árvore? O Joaquim estava na árvore. Joaquim estava na árvore. Daí, o menino pernambucano estava na árvore. Quem estava na casa da árvore? Já sabemos que era o Joaquim. Não era, quem estava com o Joaquim não era o Pedro, porque o Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Só que o Pedro não é o menino que estava na árvore, porque o Pedro estava com Fabiana. E na árvore tinham apenas 2 crianças, havia exatamente 2 crianças na árvore, então fica fora Pedro e Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Qual foi a menina que se escondeu sozinha? Cláudia. Então não é Pedro, não é Fabiana e nem é Cláudia. Pegando aqui em cima, olha, Pedro, Fabiana e Cláudia não estavam na árvore. Só restou Ana e Joaquim. Então as meninas que estavam na árvore, as crianças que estavam na árvore, né? É o Joaquim e Ana estavam na árvore. E com isso a resposta da questão é a letra C. Ana e Joaquim estavam na casa da árvore. Quando ele pergunta quem estava na casa da árvore, Ana e Joaquim. Questão simples que você analisando cada uma das alternativas e cada uma das informações, né, você chega no resultado de forma simples e rápida. Mas você tem que ir anotando e separando cada uma das informações, analisando sempre com a anterior. Questão de lógica, você sempre faz isso. Havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Essa é uma informação. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Essas 2 crianças, elas poderiam estar na árvore. Aí ele diz: uma menina se escondeu sozinha. E em seguida ele já diz que a Ana não estava sozinha. Então só quem ficou sozinha foi a Cláudia. Continua a possibilidade de que Pedro e Fabiana estavam na árvore.
Só que quando ele diz o menino pernambucano estava na casa da árvore, ele diz que o menino é Joaquim, porque o Pedro ele tinha falado que nasceu em São Paulo. E com isso você vai eliminando as alternativas e no fim você fica apenas com duas possibilidades, que nesse caso era Joaquim e Ana. Toda questão de lógica, você sempre vai analisando cada uma das informações, comparando uma com as outras. E com isso você vai chegar no resultado sem dificuldade, beleza?